Paz de Deus, Irmandade. Sou a irmã Sheila aqui de Peruíbe. Eu quero postar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. E vou contar o meu testemunho de conversão com o que Deus fez na minha vida para me chamar e me converter na graça, no qual aos 14 anos, Irmandade, quando eu tinha 14 anos de idade, minha tia me convidou para ir para a igreja. E eu fui com ela para a igreja. Ali ela nem batizada ela era, né? Ela só estava conhecendo. E ela me levou para aquele batismo. Foi o primeiro dia de culto meu. E no batismo eu senti aquele prazer, aquela vontade de obedecer, né? Aquele fervor entrou no meu coração. E eu obedeci o santo batismo naquele dia, com os 14 anos de idade, no ano de 1996. A minha tia também se batizou nesse dia. E daí a gente foi congregando, né? Eu naquele fervor congregava os 3 cultos, domingo, né? Recitava, tava na aulinha de música, tudo, né? Só que daí eu resolvi estudar à noite, né? Estudar à noite. E conforme eu tava estudando, né? Fui perdendo as forças de congregar. Eu fui perdendo as forças de congregar, né? Fui ficando fraca. O inimigo foi me iludindo, né? Com as amizades, com as coisas do mundo. E eu saí da igreja. Saí da igreja, fui pro mundo. E aí era só eu que servia a Deus na minha casa, né? No qual eu fui a primeira de obedecer a Deus em casa, né? No qual em casa ninguém entendia, né? Quando eu servia a Deus, ninguém entendia, né? Me chamava de louca, né? Às vezes, né? Casa, né? Não entendia, né? Como que era essa graça, né? Falava, pra que isso, né? Pra que saia, pra que Bíblia, né? E eles não entendiam, né? Eles não entendiam o trabalhar de Deus na minha vida. Só que daí, conforme eu contei, né, já no início, que eu fui ficando fraca e saí da igreja. Fui pro mundo, né? E nisso que eu fui pro mundo, um tempo já, um ano ou 2 anos que eu já estava no mundo, né? O Senhor chamou, né? Chamou logo em seguida que eu saí da igreja, o Senhor chamou meu irmão. Meu irmão E meu irmão bastante fervoroso, né? O meu irmão passou por uma grande guerra, né? Por quanto quando ele era do mundo, ele usava drogas, né? Usava coisas ilícitas, né? Andava com companhias erradas, né? E também grande foi a fúria do inimigo na vida dele, né? Que o inimigo tentava tirar ele da igreja de todos os jeitos, né? Mas graças a Deus que o servo de Deus permaneceu firme e ele foi congregando e Deus foi fazendo a obra com o resto da minha família, chamando a minha mãe, chamando a minha irmã, né? E o Senhor foi chamando de um por um. E eu no mundão, Irmandade, no mundão do pecado, no lamaçal, aproveitando as coisas do mundo, né? Que o mundo tem para oferecer, né? E a minha família servindo a Deus, né? O Senhor chamando cada um de um por um, no qual, voltando bem no princípio, quando eu ia para a igreja, né, sozinha na minha casa, que eu passava uma prova de necessidade material, né? Humilhação, assim, espiritual, assim, por eu ser a mais simples, né, da turminha, né? As irmãzinhas ficavam me olhando com desprezo, né? Passava uma humilhação, né? E
E aí o Senhor falava na palavra, né, que Ele ia fazer uma grande obra na minha vida e na vida da minha família, que Ele ia chamar um por um, ia fazer a obra, que Ele tinha um plano na vida da minha família, na minha vida, e podia passar o tempo que passasse, mas Ele ia cumprir a sua promessa na minha vida. Irmandade, então, aí eu no mundo, o Senhor chamando a minha família na graça, e, e eu até voltei, que eu fiquei bastante animada vendo a minha família congregando, né? O Senhor, eu voltei como filho pródigo, e o Senhor ali me firmou ali, mas eu não estava assim, naquela firmeza total, né? Por causa que eu não entendia muitas coisas, eu ainda não entendia, apesar de ter ido para o mundo, ter sofrido, né, no mundo, as ilusões, as mentiras, as amizades falsas, mas eu ainda não entendia, né? Eu ainda precisava passar por muitas coisas, ainda para poder entender o trabalhar de Deus na minha vida, né? E, e nessa que o Senhor me chamou, eu fui, congreguei bastante, fui até viajei, recitei, voltei a como antes, né, recitar, congregar, né? Mas o inimigo me tirou de novo da graça. E foram várias tentativas de volta, né? Quando pensava que eu estava firme, quando eu pensava que eu ia ficar firme na igreja, que eu não ia sair mais, e o inimigo me iludia, né? De alguma forma eu não vigiava, né? Essa é a verdade, né? Que a gente só quer botar culpa no inimigo e às vezes a gente não sabe que é falta da gente vigiar, porque o Senhor, de alguma forma, o Senhor sempre avisa, que Ele até me dava sonhos, né? Revelação dos perigos, né? Mas a gente é cabeça dura, irmandade. A gente, quando tá assim, com o entendimento fechado, a gente não compreende. E eu ali foram várias tentativas de voltar, de se firmar, e eu não conseguia me firmar, né? Eu tinha um desejo, eu queria servir a Deus, mas eu não tinha a força de servir, de ficar firme na presença de Deus. Então, dessa última vez que eu estava no mundo, eu posso dizer a última, porque o Senhor falou que para o mundo eu não vou voltar mais, que eu não sou do mundo. Já falei irmandade para Deus, que o Senhor pode matar minha carne, mas eu não quero voltar para o mundo, irmandade. Muita ilusão no mundo, muita mentira, muita traição. O mundo só nos aborrece. O mundo só nos aborrece. E agora que a gente está na graça, a gente vê que o mundo aborrece, aborrece a gente todos os dias, né? Esse mundo jaz no maligno. E eu falei pro Senhor, Senhor, não quero mais sair da tua presença, Senhor. O Senhor sempre vem falando para mim que pro mundo eu não vou voltar mais, pro Egito você não vai voltar mais. E essa última vez que eu estava no mundo, né, eu sentia Deus me chamando. Eu sabia que era tempo de eu voltar. E eu tentava voltar. De alguma forma eu não conseguia cair nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. E aquela tentativa de querer voltar. E o Senhor criou um caminho de muito dolorido, um caminho muito assim, que eu não desejo esse caminho que o Senhor criou na minha vida, eu não desejo que ninguém passe
por essa parte que eu passei, no qual eu, de tanto que foi a minha desobediência, né, de não ter se firmado na presença de Deus, Deus permitiu que a minha alma fosse, que eu fosse, a minha alma fosse para o inferno e o meu corpo, eu vivesse só aqui, só o meu corpo na terra e a minha alma estava presa no inferno. Aí a Irmandade pode até alguém perguntar como assim, como que você sabe? Eu sei porque um dia, quando nessas tentativas, né, de servir a Deus, de querer voltar, de querer largar as coisas do mundo, de não querer mais o mundo, de querer ir para a igreja, fui na reunião de jovens de manhã e quando eu almocei, deitei para dar um cochilo, eu estava do lado do meu sobrinho, ele era bastante pequenininho, ele acho que ele tinha uns 2 anos, uns 2 para 3 anos, assim. Dormi do lado dele, que eu cuidava dele, né, como se fosse um filho para mim. E ali eu dormi. E eu senti que eu via a minha alma. Sentia não, eu via a minha alma. Um vale muito escuro, muito escuro, muito escuro e uma opressão terrível naquele lugar. E eu conseguia ver o meu sobrinho, aquele no qual estava deitada do meu lado. Eu falava para ele assim: vai lá e avisa aos meus irmãos que eu não estou no mundo real. Eu não estou no mundo real. O que eu estava querendo dizer? Que eu não estava no mundo, a minha alma não estava no mundo físico, só estava meu corpo. E era a grande opressão que eu passava aqui. Eu não dormia. Eu era atormentada por demônios. Os demônios ficavam assim, fazendo um nó no meu braço, na minha perna. Enquanto eu ia dormir, eles me vinham me enforcar à noite. Eu não dormia, irmã. Eu não tinha paz para dormir. Eu não tinha paz. Eu não tinha paz no trabalho. Eu via os vultos, eu via muitas coisas, eu sentia. Deus me mostrava em sonhos. Era terrível, era grande opressão. Era grande opressão. E um dia uma companheira minha chamou eu para ir numa oração. Eu fui na oração e na oração, nós orando ali naquela oração com fervor, que eu tinha o desejo, ainda que a minha alma não estava no meu corpo, mas o meu coração, a minha alma gritava da onde que eu estava e o meu corpo sentia que eu queria uma libertação. Eu buscava dia e noite, fazia jejuns, buscava Deus nas madrugadas, coisas que antes eu não fazia. Buscar Deus de madrugada, eu morria de medo. A necessidade e a luta foi tão grande que Deus me colocou na madrugada. Eu tinha um medo terrível de orar na madrugada, mas diante daquela luta, daquela opressão, é, diante do terror que a minha alma sentia, eu percebi que não tinha medo mais pior do que aquele. Então eu me colocava, mesmo com os demônios me atormentando nas madrugadas, e eu lá orava, falava: maior é o meu Deus, maior é Deus do que essas forças que estão contra mim. Eu sei que Ele vai vir ao meu encontro. E eu orava e eles falavam: não adianta você orar, não adianta você clamar, Deus não está te ouvindo, olha, Deus não vai te ouvir. Olha onde que você está, Deus não está com você, você é muito pecadora, você não merece mais, você não é digna. E ali eles falavam isso no meu ouvido. E eu falava: não importa, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim. E eu buscava, e
E eu fui na oração, né, com as minhas companheiras me chamou, né, aí a minha companheira teve uma visão comigo, via eu acorrentada, viu eu acorrentada, né, e eu ali em uma expressão de, assim, de pavor, de desespero, e ali Deus estava dando uma ordem, né, através da pregação daquela companheira minha, que aquelas correntes quebrassem, que eu estava liberta. E eu saí daquela oração liberta. O Senhor me libertou. O Senhor me tirou do dentro do inferno. O Senhor ouviu o meu clamor e ouviu o meu gemido. E hoje eu creio, Irmandade. Hoje eu creio. Não importa, não importa quando Deus ama uma alma, ainda que ela esteja lá dentro do inferno, o Senhor vai e resgata. O Senhor vai e resgata. O Senhor me libertou. O Senhor me tirou de dentro do abismo e fez grandes promessas na minha vida. O Senhor já fez grandes obras na minha vida. Já transformou, já me transformou assim de coisas que eu achei que eu nunca ia ser liberta, né? De coisas de costume do mundo, de gírias, de vaidades, de coisas que eu achei que era impossível, mas o Senhor me libertou. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Deus me tá me dando força. Tudo é Deus, que sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. Hoje eu falo assim, eu não vou, eu não faço nada. Quem faz é o Senhor, quem vai é o Senhor. Porque sem Deus a gente não é nada, irmandade. Eu sou Deus, eu não sou vida. O Senhor, eu trabalho no serviço há 11 a 12 anos, uma faixa dos, assim, há cerca dos 12 anos já trabalho nessa casa, no qual na pandemia eu fiquei bastante preocupada, assim, eu vou perder o emprego, Senhor, como que eu vou pagar minhas contas? E agora o meu patrão vai mandar embora porque todos estão perdendo o emprego. Eu vou perder também, Senhor, e agora o que vai ser de mim? Como que eu vou pagar essas contas, Senhor? Vou ficar confundida e envergonhada. Mandei uma mensagem pro meu patrão, assim, meio sem graça, falei para ele assim, se você não precisar mais, você vai precisar do meu serviço ainda? Aí ele falou assim, Sheila, fica sossegada que enquanto durar a pandemia, eu vou te pagar, eu vou depositar o seu dinheiro todo mês. E eu sem trabalhar, Irmandade, porque estava em lockdown e, e a pandemia durou 2 anos, assim, num, né, estágio bem forte, assim, que a pandemia ficou em 2 anos. Ele me pagou esses 2 anos, eu sem trabalhar. E Deus é fiel, Deus é fiel. Deus não deixou passar necessidade e não deixa até hoje, quando eu clamo pela misericórdia, o Senhor vê ao meu encontro, supre a minha necessidade, ouve a minha oração. Eu não sou merecedora, mas o Senhor é muito bom, Irmandade. O Senhor é muito bom. Aleluia. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu sei que tudo é Deus. Tudo é Deus na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada. E eu quero agradecer a Deus por tudo, Irmandade. E só o nome de Deus seja louvado. Então, Irmandade, como eu contei, né? Essa guerra, essa luta, essa, essa batalha, né? Quase que implacável, né? Contra a minha alma, né? O Senhor moveu o inferno, né? Para resgatar a minha alma, né? Via, né? Uma multidão de cavalos e cavaleiros, né? Contra a minha vida, né? E eu via eu atravessando pro outro lado, né? E eu creio que era da onde que eu estava, né? Que Deus estava mostrando que eu ia sair daquela situação. E foram dias e dias, Irmandade. Dias e dias, assim,
madrugadas de muito choro, muita oração. Acho que o Senhor estava me quebrando o vaso velho para fazer um vaso novo, porque ali o Senhor estava me transformando numa nova criatura. Ali eu estava nascendo de novo e estava morrendo para o mundo, porque através daquela guerra, aquela luta, o Senhor foi me falando muitas coisas que eu tinha que deixar de fazer, deixar de ir. Foi me ensinando, foi me ensinando tudo. O Senhor me ensinou. O Senhor foi aquele que foi o meu ajudador, que foi e continua sendo. E o Senhor me preparou para mim uma família bem abençoada. E o meu irmão, ele orou, ele orava com a gente muito, muito. Ele, assim, um servo de Deus bem fervoroso, que me ajudava em oração. Nós se juntava, se reunia para orar. Eu via, né, a guerra que eu estava passando, né? E graças a Deus o Senhor preparou para mim uma família muito unida. E diante dessa guerra, dessa luta que eu passei na minha vida, o Senhor transformou a minha vida, mudou tudo, meu caráter. Eu era uma pessoa que não comprava e não pagava, tinha um nome sujo. O Senhor limpou, ajudou, me deu força, né? Me deu trabalhar, me deu saúde para mim trabalhar e limpei meu nome. E com o passar dos dias o Senhor foi consertando, né? Mudando a minha vida, né? E quem me viu e quem me vê, né? Teve muita gente que não compreendeu, né? Porque estava achando, né, que aquilo ali era tudo fogo de palha, né? Que como das outras vezes eu já tinha caído, né? Já tinha ido pro mundo e duvidavam, né? Duvidavam da minha fé, duvidavam, achavam que era só coisa de momento, né? E graças a Deus já tem, vou fazer, foi no final de 2017 pro começo de 2018 que o Senhor, assim, foi em 2018 que o Senhor fez essa obra, assim, me trazendo de volta à presença do Senhor. Eu não tenho palavras de verdade. Deus é muito bom. Ele é tremendo. Ele é o único que podia me tirar da onde eu estava. Ninguém, dinheiro nenhum nesse mundo, nada, ninguém poderia me ver e sentir o que eu estava sentindo. Só Deus poderia me ouvir, só Deus poderia me livrar. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, por Deus não ter me deixado perecer no inferno. Esse nosso Deus, ele é tão bom, Irmandade. E eu não tenho palavras para agradecer. E o nome de Deus seja louvado.